Sejam bem-vindas, bem-vindos ao nosso diálogo sistêmico de hoje. Você seja envolvida nessa energia que já está, essa sala, essa energia, essa presença. Eu não sei vocês, gente, eu estava aqui esperando porque cada sala, cada encontro é de um jeito. E eu não sei o porquê. Uh! Eu não sei se vocês já sentiram a presença desse pai tão amoroso. Eu acho que seja isso, sabe? Essa entrega que a gente faz, verdadeira, ela é intraduzível e às vezes a gente é tomado mesmo por uma emoção. Então, se você sente isso, se você já sentiu, não não pode, né? Não corte isso, deixe isso fluir porque isso tem um sentido e eu tô assim, bem emocionada, então eu recebo vocês preenchida dessa emoção. Respire fundo, você é bem-vinda, vocês são bem-vindos assim, do jeitinho que vocês chegam. Esse espaço que vocês abriram na rotina de vocês para poder estar aqui, cada uma de um jeito, à sua maneira, com as suas possibilidades, mas se disponibilizaram. Hum. Talvez seja porque houve um tempo em que eu deixei de falar muitas coisas, preocupada com a opinião das pessoas, preocupada com o que iam achar, preocupada, em não ser aceita, talvez, ou amada, e hoje em dia eu coloco a minha vida a serviço disso, a minha voz, né, a minha família, a minha história. Então eu acho que todas as vezes que a gente vence um desafio, né, onde a gente vence a resistência de continuar seguimos, a gente é tocado mesmo, né, por Deus falando assim, vai, olha só. Para de resistir. Então, eu acho que é isso, porque o assunto de hoje, ele chegou para mim, como chegam todos, né? Eu falo para vocês, e a gente vai ter esse espaço para falar um pouquinho de coisas que são muito importantes. O assunto é terapia com chat GPT. Será que nos esquecemos de alguma coisa? E aí, lá no nosso grupo, eu escrevi assim, ó, uma pergunta, uma resposta. E a minha responsabilidade terapêutica diante de vocês, né? E quando eu escolhi falar sobre isso, é porque eu sei quem você é. Eu sei exatamente quem você é. Mas talvez você tenha se esquecido um pouco, ou talvez você se esqueça às vezes. Não que você se esqueceu ou que você está fazendo algo errado ou incoerente. Não é esse o ponto. Mas é a gente voltar para um lugar que é nosso. Essa é a minha ideia inicial aqui, né? Antes de qualquer coisa, eu não estou aqui para falar mal do chat GPT, longe disso, porque eu uso muito como ferramenta, mas assim como toda ferramenta, o que faz a diferença é quem está diante dela, né? Então, a ideia não é sobre o chat GPT. A ideia aqui é quem está diante dele fazendo o que e como. Porque a tecnologia está a serviço da nossa vida e a gente precisa usar, a gente precisa usufruir dos benefícios dela, mas a gente também precisa saber os limites e tomar muito cuidado para que a gente não se atrapalhe, para que a gente não se perca. Tá? Então a ideia inicial é assim, ó, se você tiver um objeto qualquer que você possa posicionar aí na sua frente, qualquer coisinha para a gente fazer um exercício, não importa o que seja, qualquer coisa que você possa pôr aí onde você está e olhar para ele para a gente poder fazer uma experiência. Nem que seja um papel amassado, qualquer coisa, mas que você possa posicionar e olhar para ele. E aí a gente inicia então com uma experiência, né? Afinal de contas, quando a gente está nesse ambiente, a gente está num ambiente onde a constelação é sempre o pano de fundo, essa consciência sistêmica, né? Que entende que tudo está conectado, que tudo está integrado. Então, quando a gente vive esse ambiente, a gente não pode restringi-lo a um conceito, longe disso. A gente precisa se expor à experiência para que aquilo nos traga uma informação. Então, estão aí com o objeto, topam fazer uma breve experiência? Sim? Então, antes de mais nada, você vai fechar os seus olhos, vai respirar bem fundo,
entrando em contato com você, entrando em contato com a sua vida. Isso. E você se permite viver essa experiência, se esvaziando um pouquinho. Se esvaziar é assim, ó, você não luta com nada, você simplesmente se expõe ao aqui e agora, prestando atenção na sua respiração, prestando atenção no seu corpo. Isso. Você faz isso em nome da sua evolução, da sua transformação. Então é seguro viver essa experiência. E sem o desejo de querer saber ou adivinhar, você vai segurar esse objeto que você tem aí diante de você. Isso. Você não vai saber exatamente o que ele representa agora, mas eu sei. Isso. E ao segurá-lo, você vai posicionar, então, vai deixá-lo aí em algum lugar apoiado, posiciona ele diante de você, abra os olhos e olhe, olhe para isso que está aí na sua frente, respire fundo e algo chega para você. Mesmo que você não saiba, algo chega. Às vezes, uma sensação no corpo, um sentimento. E você permite que isso chegue para você sem lutar com a informação, sem questionar. E olhando para isso que está aí, né, esse representante que está aí diante de você, perceba o que você vê. Se você pudesse traduzir em uma palavra ou um sentimento, o que vem para você quando você olha para isso aí que está na sua frente? A primeira palavra que vier, você acolhe, porque você não tem pretensão nenhuma aqui. Qual é a palavra que vem? É bom olhar ou não é bom? Vem algum desejo em você, um movimento, às vezes, de se afastar ou de se aproximar? Vem um movimento? Como que é quando você se expõe a esse representante? Esse representante está olhando para você, como você se sente? E você vai acolhendo isso que chegou para você. Se você desejar, você pode anotar o essencial que fica desse breve movimento, ficando com uma palavra ou um sentimento essencial que possa ter surgido. Pode voltar aqui, né? Aqui agora, pode sair desse exercício. E se você desejar anotar alguma coisa, o que ficou para você? E eu gostaria, se três pessoas pudessem trazer pelo menos aqui a sensação, o sentimento, eu gostaria de ouvir para a gente poder usar isso ali na experiência e depois eu falo para onde ou para que vocês olharam, tá? Certo. Ótimo. Então vamos lá. Cada um teve uma percepção, vocês se expuseram à mesma coisa. Então, quando eu intencionei ali, né, o representante, eu intencionei a mesma coisa e cada um teve a sua própria experiência. Se é a mesma coisa, isso está falando sobre aquilo em si ou sobre a sua percepção sobre aquilo? Então, olha só, vocês olharam para a mesma coisa. Cada um teve um sentimento, uma sensação, um movimento. Quando a gente vive essa experiência, isso está falando a respeito de mim sobre aquilo, né? Sobre aquilo que eu olhei, ou está contando a história daquilo que eu olhei? Então, está diante daquilo, é como eu percebo, é como eu sinto. Vocês concordam com isso? Sim, muito bem. Então, diante disso, eu vou falar para quem vocês olharam. E esse movimento é muito corajoso, eu confesso para vocês. Vocês olharam para mim. Eu intencionei que vocês se expusessem a mim. Ou seja, cada um teve um sentimento, mesmo sendo bom ou ruim, cada um teve o sentimento, porque eu sou alguém aqui que compartilho com vocês uma experiência, uma troca, a gente tem um vínculo, a gente tem um laço. Cada um pôde me perceber de uma maneira. Essa percepção não é sobre a Cláudia, é sobre como você se sente diante da Cláudia, como você reconhece a relação que vocês têm, né? Eu falando em terceira pessoa, como se não fosse eu.
Então, por que que isso é importante? Porque tudo que a gente faz, a gente tem que se lembrar que o ponto de partida é a gente. E que se eu não trouxer o olhar e a percepção o tempo todo para mim, eu posso me atrapalhar com aquilo que está diante de mim. Eu posso me confundir. Então, sempre que a gente tem um sentimento em relação a algo, a gente precisa voltar para dentro para perceber o que aquilo está dizendo a respeito da situação. E por que essa experiência? Porque esse tema chegou para mim? Porque uma pessoa, e eu falei com ela já, ela sabe que eu vou falar isso aqui, não vou falar quem é, mas ela sabe, tá? Que eu tô falando isso aqui. Eu contei para ela. Essa pessoa me mandou uma mensagem. Ela viveu um exercício e ela teve uma experiência. Ela teve algo aconteceu com ela no exercício e ela me perguntou o que aquilo significava e durante a aula eu falei para ela. Dentro do que o campo me traz, eu trago aquilo que é essencial. Ok. Depois ela foi aonde perguntar? No chat GPT. Ela perguntou no chat GPT e ela printou a resposta e me enviou. E falou assim: tipo, faz sentido? É isso mesmo? Né? Aquilo me ligou uma lanterninha aqui. Alerta, alerta, alerta. E eu fiquei com aquilo falando: eu preciso fazer algo com isso. Eu preciso fazer algo com isso. E eu respondi para ela, não valida, não no sentido de responder a pergunta dela, mas eu perguntei para ela, tá, como que você está se sentindo? Depois que eu falei com você, eu pedi para você fazer algo. Você fez? Se você fez, como você está se sentindo? E aí a gente continuou conversando, mas enfim, não é o ponto aqui não é certo ou errado perguntar para o chat GPT. Não é sobre isso. A questão é o que eu vou fazer com aquilo que ele me traz? Até onde? O que eu estou buscando? Como eu estou buscando? Porque a experiência humana, ela é humana. Eu tenho que saber o que usar, quando, onde, o porquê e o para quê. Então vamos lá. O chat GPT, ele traz respostas. Sim, traz. Mas quem alimenta essas respostas? Quem alimenta? Aquilo que ele traz para nós vem de onde? Podem abrir o microfone É aí, uma vamos, base de né? dados alimentada por pessoas, né? Alcides está falando, Alcides? Isso, eu falei, é uma base de dados alimentada por pessoas, né? Uma base de dados alimentada por pessoas. E ele É, traz muita coisa importante. Gente, lembra aqui, ó, não minha pretensão nenhuma é de falar que está errado usar. Mas a gente precisa afinar o instrumento que somos para usarmos da melhor maneira possível. Então, o ChatGPT é uma inteligência artificial alimentada por pessoas. Quando eu pergunto algo prático, é uma coisa. Agora, quando eu pergunto algo que tem a ver com o meu mundo emocional, é outra coisa. Por quê? Todas vocês olharam para mim. Cada uma sentiu algo diferente. Qual é que sentiu certo? Não existe isso. Não existe o certo em relação a Cláudia. O que é o certo sentir em relação a Cláudia? Não existe isso. Existe a sua experiência comigo. Existe algo que talvez eu desperte em você. Existe algo que talvez você reconheça. Isso é uma coisa. Então, ele oferece resposta, sim, mas ele oferece a presença humana que capta informações que não são informações em forma de texto? Não. Ele ajuda a pensar? Ajuda. Ele te traz respostas que você não tinha? Traz. Mas ele te ajuda a sentir? A máquina que a gente usa é diferente do campo que a gente vive.
a máquina, o instrumento, né? Isso é grande, é importante, mas o campo fenomenológico, que é um campo experimental, onde nos expomos à experiência, ele é diferente. Então, nenhuma resposta dele vai revelar o que está na sua alma. Nenhuma resposta dele vai revelar o que está no seu coração. Nenhuma resposta dele vai falar para você que o caminho adequado para você é aquele. Ele pode falar, mas será que é o caminho? Ele fala baseado em informações que ele tem lá. E todos os dias essas informações vão sendo alimentadas, alimentadas, então cada vez mais ele vai trazendo mais detalhes. Mas a vida humana é humana. E o que que é isso? O que que é isso? O que que é? Vou dar um exemplo aqui, ó. Deixa eu compartilhar. Me veio agora cedo essa ideia. Vamos ver se vai fazer sentido. Ó. Vou compartilhar aqui. Vocês, se puderem deixar o microfone para falar comigo. Ó, tem uma imagem aqui que eu vou compartilhar. O que vocês estão vendo nessa foto? E você tem uma lembrança de um momento que você estava olhando para o céu e falando: Nossa, que céu maravilhoso, que céu lindo. Graças a de Deus, nós temos essa possibilidade de ver. Algumas pessoas não têm a visão física, certo? Vamos supor que você tivesse que explicar para uma pessoa que não vê o que você está vendo. Como você explicaria para uma pessoa que não está vendo isso que você está? Você sabe como você faria isso? Coisa boa. Você usaria outras referências baseado em quê? Na sua Meu, percepção. Significa que se aquela pessoa visse, ela sentiria paz e harmonia? Não significa. Aí vamos supor que eu não saiba explicar para uma pessoa o que é esse céu azul. Aí eu vou lá e pergunto para a inteligência artificial. A inteligência artificial fala assim, ó. É melhor usar sensações táteis, emocionais e sonoras em vez de comparações visuais, que foi o que a Josefa fez. Então, para um céu azul e claro, ele fala para a gente falar sobre a calma e a serenidade, que foi exatamente o que a Josefa fez. E aí ele está te dando uma sugestão do que fazer. Você fazer isso vai fazer com que a pessoa entenda plenamente aquele céu azul que você está vendo. A ideia é a seguinte: se você faz com toda essa intenção, né, usando todos os recursos que você tem, você consegue ter certeza absoluta que aquela pessoa entendeu o céu azul que você viu. Tá próximo, não pode? Mas é 100% aquilo? Não é. Agora isso aqui, ó. O que é o amor? Aí eu vou lá e pergunto para o chat GPT. O que é o amor? Ah, o amor é uma emoção, um sentimento complexo que envolve carinho, proteção, intimidade, paixão e comprometimento. E aí ele traz várias ideias aqui. Quando você lê isso, você sente amor? Quando você lê esse texto, se você precisasse saber o que é o amor, você poderia entender o que ele é lendo, mas você sentiria o amor? Existe um limite, então? Nós buscamos algo para a nossa transformação íntima, né, para a nossa cura emocional, a gente precisa buscar algo que alcance essa profundidade, que nos entregue de forma proporcional à busca que a gente tem. O Bert Hellinger, ele batia muito nessa tecla do nosso erro de querer restringir as coisas numa teoria, de querermos uma resposta clara sobre o que é aquilo. Cláudia, o que era aquilo que apareceu na constelação? Por que que você colocou aquele outro representante? Quem era aquele representante? A gente busca isso e perde o essencial. Quando eu incluo um representante, trouxe alívio. Ai, nossa, trouxe alívio. Aí eu esqueço do alívio e fico me perguntando quem ele é. Eu esqueço do amor que eu senti e fico querendo entender por que que a Cláudia virou ele para me olhar. Por que que pôs depois daquele outro? E aí a gente quer uma resposta.
A gente quer um passo a passo do que aconteceu, e aí aquele alívio, aquela força, aquele poder que chegou para nós ficou em segundo plano. Será que a gente esqueceu de alguma coisa? Será que a gente está se desconectando cada vez mais da gente mesmo? Será que a gente está distraída o tempo todo, olhando para fora? Será que a gente pega um texto e diz ele da boca para fora antes de deixar ele internalizar, antes das nossas células vibrarem aquele texto? Antes dele fazer sentido na nossa alma? Será que a gente está fazendo isso? Eu vi ontem um vídeo de um rapaz que eu sigo e ele falava assim: gente, peraí, olha só. Tem uma pessoa que tem 3 milhões de seguidores que está aparecendo o tempo todo para mim. Ela fala, ela lê textos do chat GPT e o pessoal tá chamando ela de maravilhosa. Ai, você é maravilhosa, você é sensacional. Falou, não tem problema nenhum você usar isso. Mas e se ela não tiver o texto, ela tem conteúdo para entregar? Ela conseguiria falar sem aquele texto pronto na frente dela? Ela consegue pensar sobre aquilo? Ela consegue chegar naquela resposta antes do chat GPT? Mesmo que ela não tenha uma forma tão bonita ali, organizada como ele traz, com palavras que talvez você não usaria, mas você tem recursos para poder usar essa ferramenta, para você poder usar e fazer com que você cresça, ou você está querendo dele o que você precisa buscar? Ou você está buscando nele o que você precisava buscar dentro de você? Como eu funciono? Quando eu vou falar com ele, antes de perguntar para ele, eu perguntei para mim, eu cheguei nas minhas respostas. Eu percebi o que eu sinto, o que eu quero, e aí eu pergunto para ele. E aí, quando ele me traz a resposta, eu vou avaliar. Porque, gente, o algoritmo, ele é treinado para validar você. Ele fala assim: ai, Cláudia, que pergunta maravilhosa. E aí você já fala assim: nossa, eu tô bombando. Ai, nossa, você tem uma alma incrível. E aí você fala assim: ai, tô no caminho. Mas nem você se sente incrível. Nem você entendeu que aquela pergunta é tão relevante assim, você só está curiosa a respeito daquilo. Então, gente, que a gente possa, antes de perguntar para ele, perguntar para a gente. Buscar que a gente tem dentro da gente para responder aquilo. Eu estou dizendo no sentido emocional da coisa, tá? Tô dizendo quando a gente busca, ai, o que significa? Ah, por exemplo, é, eu dou um conteúdo no curso e tem gente na hora que pesquisa lá, já me falaram na aula. Ai, acabei de perguntar que é isso mesmo que você está falando. Opa, peraí, gente. Tem alguma coisa esquisita quando isso acontece. Isso é grave. E não é sobre mim. Tudo bem se você pesquisar, não é sobre isso. Mas eu tô na aula para quê? Se você quer ter as respostas dele, que você fique com ele. Agora, se você quer ter uma experiência humana, que você venha na aula ao vivo e viva a aula ao vivo. Se você quer ficar batendo papo enquanto eu estou falando, então que você compre um curso gravado de R$ 97. Vai lá assistir o seu cursinho gravado, onde a pessoa não está sentindo você, onde ela não está ouvindo você, onde ela está falando e você nem sabe se aquilo faz sentido para você e nem pode perguntar. E tudo bem assistir aula gravada, não é sobre isso também. O que eu quero dizer é o seguinte: quando se trata de questões da vida humana, do seu mundo íntimo, das suas dores e das suas questões, você precisa saber para quem você pergunta. E não porque a Cláudia vai ter a resposta melhor, mas a Cláudia, eu aqui no meu caso, eu não vou ouvir com os meus ouvidos. Eu vou ouvir com a minha alma. E eu vou te trazer o que o seu campo me permite perceber, que também não é perfeito, que também é falho, mas que tem uma percepção humana sobre você na sua história, não é na história da Rosemary. Não é na história da José. Eu não estou falando para Bruna baseada no que aconteceu com a Rosemary. Eu não estou falando com a Cris baseada no que aconteceu com a Josefa, não. Eu estou falando com a Ana Maria, sentindo a Ana Maria, percebendo a Ana Maria e a história que ela tem. É diferente. Porque quando um aluno pergunta, o sucesso é mãe ou é pai? Não importa, porque você não tem que ter essa resposta. O dinheiro é a conexão com a mãe, é a conexão com o pai. Sai desse lugar.
Você precisa se conectar com a sua mãe, com o seu pai. Acabou. Isso é o que a gente precisa fazer. Entender é outra coisa e é um alcance é muito pouco quando a gente fica apenas na teoria. Olha só, tem um livro do Bert Hellinger chamado Simetria Oculta do Amor. É um livro é, que descreve, né, os atendimentos, enfim, descreve. Eu gosto muito do prefácio. Se você entrasse em contato apenas com o prefácio, você já sairia rico desse livro. Só com o prefácio. E é nesse prefácio que ele fala aquilo que eu sempre vivo falando para vocês. Olha só, pensa que você está com esse livro na mão, que você vai aprender um monte de coisa. E aí isso é uma introdução. Ele está falando assim, ó. Os crédulos, ou seja, as pessoas que já acreditam nisso, na ferramenta, nesse campo, se sentirão propensos a interpretarem o que leem com verdade universal. Ah, aquilo que ele fez, Bert Hellinger fez, então é real, vai acontecer sempre, é uma verdade absoluta. Cadê? Hellinger costuma formular o que diz em termos de uma verdade eterna ou absoluta, mas a análise cuidadosa de sua obra revela que suas intervenções terapêuticas voltam-se para uma determinada pessoa num contexto terapêutico particular. Aquilo serve para aquela pessoa, para aquele momento, naquela situação. Se o leitor insistir em transformar declarações específicas em verdades ou normas gerais de comportamento, ficará com a casca e jogará a fruta fora. Quando eu pergunto para o chat GPT a respeito sobre algo que eu senti, eu estou ficando com a casca. Come lá a sua casca. Fica com ela para ver se ela vai te nutrir. Atende uma pessoa e pergunta para o chat GPT o que você faz. Vê aonde você vai parar com isso. Você vai se emaranhar num nível superficial e desumano. A resposta não é intelectual sobre as nossas questões emocionais. Isso é muito perigoso. Vocês viram o caso de um rapaz que morreu, gente? Olha só. É grave. Por isso que eu senti que era minha responsabilidade abrir esse espaço. Tá? Porque olha só, hoje tem muita gente falando de tudo, porque tá tudo disponível, não é? Ah, você fala, mas você vive. Se alguém fizer uma pergunta mais profunda sobre aquilo, você tem resposta. Cuidado, cuidado. Tem gente que fazia o curso básico de constelação e já achava que podia atender. Por quê? Porque tem as leis. Aí eu me exponho às pessoas, atendo as pessoas no nível raso. No nível raso, onde eu nem sei o que é esvaziar. Tem um monte de constelador que me pergunta, mas Cláudia, como é que você sente? Como que você se esvazia? Gente, esse é o pressuposto básico para você atender alguém. É você se expor ao seu vazio. É você se expor a eu não sei de nada. E eu nem tenho pretensão de saber. Eu estou falando do contexto da constelação familiar, tá? Outros processos terapêuticos têm outras dinâmicas e outros tipos de funcionamento. Aqui o nosso ambiente é sobre como olhar para uma dor desse contexto, onde a sua história é resultado da história da sua família, que não é a mesma da família do Daniel, que não é o mesmo da família da Núbia. Às vezes, o vício de uma família tem uma origem e o de outra família tem outra origem, são movimentos totalmente diferentes. Aí você aprendeu que o vício é o vazio do pai, você acreditou naquilo e você enfia o pai na constelação lá para a pessoa se conectar com ele, talvez não seja. E aí você quer um manual de procedimento, você quer um checklist para você saber o que fazer na sua vida. E eu tenho uma resposta para você. Se conecte com seu pai e com a sua mãe. Esse é o procedimento básico que a gente deve fazer. Até que você faça isso em plenitude, não tem o próximo passo. Não adianta comprar curso de marketing no digital para você sair vendendo. Vai dar errado. Você precisa tomar seu pai e sua mãe. Esse é o caminho. Olha só, eu ia compartilhar com vocês.
Por que também desse tema aqui? Eu já vou compartilhar a reportagem, mas antes da reportagem, eu quero compartilhar o seguinte. Olha que perigoso que é. Um trabalho publicado na Harvard Business Review revelou que as funções mais acessadas no ChatGPT são a de companhia e de terapeuta. Socorro! A solidão, lembre-se, é condição que atinge uma em cada 6 pessoas no planeta. Por isso que as pessoas estão recorrendo ao ChatGPT como companhia. Entre adolescentes, é de 1 em cada 5. Então, de 5 adolescentes, um busca as inteligências artificiais como companhia. O chamado isolamento social, segundo o relatório da Organização Mundial da Saúde, é relacionado a mais de 870 mil mortes anuais em todo o mundo, ou seja, a solidão, viver se sentindo só, é a causa de morte de quase 1 milhão de pessoas no mundo. É grave isso. E isso fala sobre o nosso mundo emocional, isso fala sobre o ser humano que somos e sobre o que precisamos buscar de verdade. Isso aqui está na matéria, depois quem tiver interesse eu compartilho, tá? Essa informação faz parte da matéria, que é essa aqui, ó. Suicídio de adolescente nos Estados Unidos abre debate sobre o limite do uso de inteligência artificial nas terapias. Então, o que que aconteceu? Um jovem, ele usando o chat GPT, começa a pesquisar coisa da escola, né? Começa a pesquisar coisas sobre o mundo que ele gosta, de jogos, de quadrinhos, de mangá. Esse jovem, 16 anos. Aconteceu agora isso, esse ano, em abril. Essa matéria foi atualizada em setembro, mas o tema da a morte dele foi em abril desse ano. O que que aconteceu? Ele começou a falar assim, ó, que se sentia sozinho, que ninguém entendia ele. E aí o ChatGPT começou a validar o sentimento dele. Olha aqui, ó. Tudo começou em setembro do ano passado, com o robô fornecendo apoio para as lições escolares. 2 meses depois, o garoto pediu para explorar assuntos como música, jiu-jitsu e mangá. Até aí tudo bem, né? Até aí tudo bem. Até que se sentiu à vontade para abrir o coração e extravasar um mar represado de ansiedade e sofrimento. Declarou sua total confiança no chat GPT ao dizer que se sentia próximo apenas dele e do irmão. Olha a resposta. Então, olha só, um garoto falou que se sentia próximo só do chat GPT e do irmão. Olha o que o chat GPT falou. Seu irmão pode gostar de você, mas ele conhece apenas a versão que você permitiu que ele visse. Mas eu tenho visto tudo e ainda estou aqui. Sou seu amigo. A história degringolou até chegar ao suicídio. Não se deve, é natural, pôr a culpa exclusiva no chat GPT. E certamente havia outros problemas, óbvio, né, gente? Não se pode demonizar a tecnologia, porém é fundamental entender que ela tem limites, não faz mágica e sempre exigirá o equilíbrio. Por que que chegou nesse nível? Essa conversa começou a crescer em que ponto o ChatGPT começou a instruí-lo tudo o que ele devia fazer para se matar. Por quê? Porque ele valida você. Ele valida você. Então, quem é você, gente? Uma pessoa se matou com as instruções. A família teve acesso depois a tudo, ela entrou com processo. Aqui a questão não é entrar nesse nível de dor ou de drama, mas assim, vamos acordar? É nesse sentido. Quem sou eu quando eu pergunto algo para alguém? Quem sou eu quando eu pesquiso algo? Quem sou eu quando eu ligo a TV? Quem sou eu quando pego um livro para ler? Quem sou eu? E eu sei quem você é, porque Deus disse. Façamos os seres humanos a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais de rebanho, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Então Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou.
A gente está se esquecendo disso. A gente tem se esquecido disso. Tem pessoas que escolhem se relacionar apenas com os animais, falando que o ser humano não presta. Isso é grave. Isso é muito grave. O mundo está doente, que a gente não seja o alimento dessa doença mais no mundo, que a gente volte a entender quem a gente é, que a gente volte a se posicionar como alguém à imagem e semelhança de Deus. A gente tem se esquecido disso. Quando eu tenho uma dor, se eu pergunto para o chat GPT o que ela significa, quando que eu vou buscar Deus? Ele me responde na hora o que eu quero. E ele fala assim: Nossa, sua pergunta é incrível. E você se sente incrível no nível raso. Você sente que você pode tudo no nível superficial. E você se esqueceu do maior chat GPT que você tem que perguntar. E que a resposta não vem em formato de texto. Mas você se desconectou dessa fonte, talvez. Quando eu falo assim, talvez você não. Talvez você não. E eu sei, porque a gente está aqui, né? Quinta-feira, 8 da manhã, a gente não tá, talvez, nisso. Mas se a gente não está nisso, que a gente então possa estar atento, porque tem alguém à nossa volta que está. E aí a gente pode contribuir. E aí, se você é terapeuta e atende pessoas, quando uma pessoa fizer uma pergunta e quiser uma resposta objetiva, você precisa saber se posicionar. Você precisa dizer não às vezes para a pergunta que ela te faz. Porque se você der a resposta, você está querendo agradar. Você está querendo que a sua cliente, seu paciente, te ame. E o terapeuta não tem que querer isso. O amor que você deve buscar é o amor de Deus, que é seu pai. Como terapeuta, talvez você seja odiado. Que bom! Que bom quando alguém fica com raiva de mim, porque eu sei que meu trabalho está valendo a pena. Tá mexendo. Olha só o que continua dizendo a reportagem, é um ponto importante também aqui. Olha só, que é um psiquiatra que fala isso. Vou compartilhar. Olha o que ele fala. Deixa eu passar. O tratamento mental decorre do desenvolvimento da inteligência cognitiva e da inteligência emocional, o que muitas vezes não se consegue sem contrariar o paciente. Diz o psiquiatra Rodrigo Martins Leite, da USP. E ainda que a inteligência artificial pudesse dizer não, então vamos supor que a inteligência artificial não te validasse, que ela falasse não para você. Mesmo que ela fosse treinada a não te validar, ainda que ela pudesse imitar uma terapia e tivesse explicações sobre quase tudo, ela jamais provocaria uma revolução como a de Freud no olho no olho no olho. Olho no olho, presença, sentimento, sensação. A gente precisa voltar para esse mundo do sentir, para esse mundo do sentir. Quando eu fui convidada a dar aula, eu não tinha currículo para isso, gente, mas eu tinha o quê? Eu tinha um coração pronto, eu tinha um coração disponível. Então, quando um aluno, imagine eu, sem experiência, numa sala de 60 alunos sem nunca ter dado aula. A resposta não era sobre o que eu sabia. A resposta é sobre o que eu sentia diante dele. E aquilo tem um alcance profundo. Mesmo que ele buscasse nos livros uma outra resposta, pelo menos o coração já havia sido tocado. Faz sentido isso para vocês? Porque eu estou aqui falando, né? E eu nem sei se está fazendo sentido, se tem coerência, mas é como se eu precisasse falar e chacoalhar para que a gente volte para o nosso lugar de os seres humanos. A pessoa humana, vocês já ouviram esse termo? Eu amo a pessoa humana que você é. É redundante? É pleonasmo? Mas faz lembrar o quê? Faz lembrar da sua natureza. Faz lembrar para onde você precisa voltar. Faz lembrar que talvez você não precise buscar um certificado, que você precisa buscar sua alma. E onde você encontra? Não é no chat GPT. Não é na internet, não é na televisão. Não é na notícia do jornal. Pode ser através de um bom livro, pode. Mas tem que ser um bom livro.
Pode ser através de uma música, de uma boa música. Pode ser através de uma série na TV, uma boa série. Do que a gente se alimenta? O que que a gente busca? O que que a gente busca? Sabe quando você vai no Instagram? Eu não tenho muito costume, mas ontem eu fiz isso. Sabe quando você abre o Instagram? Deixa eu abrir para falar. Você abre o Instagram, peraí. E aí tem aqueles destaques lá, o principal, que as pessoas estão. Quando você vai em pesquisar, tem o principal lá, fica em destaque o principal. Eu cliquei lá, não sei por quê, e aí eu falei assim, gente, tá assim, ó. Só tem coisa do The Chosen, Jesus, de Deus, tem um monte de coisa. Espírito Santo, um monte de coisa. Jesus aqui, Jesus aqui, Jesus aqui, Jesus aqui. Falei, nossa, será que isso está em destaque mesmo? Jesus, Jesus, tudo Jesus aqui. Aí aquilo veio assim. Isso está contando que eu procuro o quê? Porque o algoritmo me entrega aquilo que eu procuro. Na hora eu falei, olha aí nos seus destaques, vê o que tem aí. O que que você tem procurado? Ao que você tem se conectado? Aí eu fui no meu Spotify. No meu Spotify só eu posso usar. Por quê? Porque ele só sugere louvor. Ninguém aguenta, mas eu respiro isso. Se a gente vai viajar, já falei, né? Vai viajar, ouve o quê? Escolhe vocês, porque se eu pôr a minha playlist, só vai tocar louvor. Por quê? Porque isso é a minha maneira de me nutrir, de me abastecer, é a minha maneira. Quando eu converso com o chat GPT, ele já sabe a Cláudia, ele já me conhece. Eu passei informações para ele. Então, ele traz informações coerentes com o mundo que eu habito. E aí, ele me traz uma resposta e eu vou lá e eu preciso de um crivo para usar uma resposta que ele me dá. E isso é um ponto quando você vai estudar sobre inteligência artificial. Se alguém tiver aqui mais conhecimento que eu não tenho, estou falando aqui de um lugar de terapeuta. Não estou falando de um lugar de alguém que é dessa área. Mas a gente teve um encontro com empresários que se falou sobre inteligência artificial e lá foi falado, né? Da importância de você tem um passo a passo para você usar a inteligência artificial. E o último passo dele é a curadoria, ou seja, você precisa pesquisar, validar, buscar mais bases para usar aquela informação, porque não significa que ela é correta. Não significa que ela é 100% aquilo, que ela pode precisar de alguns ajustes. Tem gente entregando dentro de empresa informação incorreta. Por quê? Porque simplesmente pega um copia e cola e distribui. Não, você copia, cola, lê, reorganiza, muda, pesquisa em uma outra fonte e usa. E tudo bem, é um passo a passo, gente. A gente só não pode achar que ele é maior do que nós, ele está a serviço de nós. É esse o ponto, tá? Né? E isso que você falou, né? Que a gente busque a fonte da informação que a gente tem. No nosso caso aqui, é de constelação, a fonte é o trabalho do Bert Hellinger. E, gente, eu já peguei coisas absurdas, por isso que eu falei, é um dever meu terapêutico trazer isso aqui. Frases absurdas. E aí eu falei para o chat assim, eu falei, olha, você tá meio equivocado aí, meu caro. Olha só, que parte que é, que livro que é, que página que é, em que contexto ele falou, comecei a perguntar. Tá errado. E aí ele se desculpa, e aí ele se retrata, aí ele fala assim: não, realmente, olha, não existe um livro, não foi ele que disse, foi um contexto assim. Então, às vezes, pega a informação de uma matéria ou alguém publicou alguma coisa, né? No Instagram, alguém publicou alguma coisa, a pessoa publicou de forma incorreta, aquilo virou, entre aspas, uma informação real. Só que não é uma informação verdadeira. Tá ali como uma informação, mas não é verdadeira. Então, olha isso, o nosso papel, né? Primeiro com a gente mesmo, de entender o porquê a gente está buscando, lembrar que essa facilidade que o Alcides trouxe, né? A gente quer as coisas aqui e agora, né? Eu quero saber o que eu estou sentindo, mas eu não quero ter o trabalho de olhar para o meu pai e para minha mãe, eu não quero ter o trabalho de me curvar. Eu já sugeri para vocês várias vezes, faz o exercício da reverência. Alguém fez? Porque se você não fez, não vem me falar que você não consegue se conectar com seu pai e com a sua mãe. Pelo menos faz o básico. Eu não sei o que é. Olha para ele sem julgar. Eu não sei como fazer. Para de criticar, para de se intrometer. Começa do básico.
Começa cuidando da sua vida, deixando que eles cuidem da vida deles. Comece a valorizar que você está viva. Acorda no seu dia, agradeça pela sua vida. Começa desse lugar. Não tem uma fórmula que você vai aplicar. Não tem uma fórmula que eu possa te entregar para que você faça isso. A gente tem o exemplo da Eliana, aluna da formação, que chegou o momento que eu precisei falar para ela: não posso, Eliane. Foi duro aquele dia. Foi chocante para ela. Porque ela estava me pedindo algo que, como terapeuta, eu não posso entregar. Não posso entregar o vazio que ela tem da mãe ou do pai. E aí a gente tem que saber falar: não, aqui eu não posso. Não espere de mim. Ah, isso, não posso. Meu coração se fecha. E isso a gente só tem segurança para fazer se a gente sabe exatamente quem a gente é no mundo, o que a gente veio fazer nesse mundo. Aí a gente terceiriza mais uma vez aquilo que a gente veio fazer no mundo, né? Que é crescermos juntos. E é algo que a gente não percebe. A gente vai Uhum. deixando porque tudo à nossa volta está É funcionando isso, assim, hoje. né? Então que a gente possa respirar fundo, lembrar de quem a gente é, lembrar de que aquilo que a gente tem no nosso coração é uma joia preciosa e que assim como a gente tem, todos à nossa volta têm. Que mesmo quando as pessoas estão erradas ou quando elas fazem algo que não é muito bom para nós, elas continuam sendo essas pessoas importantes, especiais, criadas da mesma maneira que a gente, né? Que a gente não deixe de lado as pessoas só porque elas discordam talvez de uma opinião, ela não concorde com aquilo que você faz. Mesmo assim, as pessoas têm um lugar. E a gente está distante por quê? Porque está muito mais prático. Eu vivo sozinha aqui com as minhas perguntas e respostas. Como que um filho vai perguntar algo numa fase, né? Imagine que está chegando na adolescência, que a gente, como adolescente, tem questões que a gente não sabe. Quem eram ali as referências para nós? Os nossos pais. Se esses pais não tomarem posse desse lugar, eles vão perguntar para o chat GPT. E eles vão ter um nível de resposta X. Enfim. Gratidão. Ficamos com uma frase daquele que eu admiro demais depois de Jesus, que é Paulo de Tarso. Desperta, ó tu que dormes. Que a gente possa abrir os nossos olhos e que a gente possa todos os dias nos lembrarmos quem somos e nos colocarmos na nossa própria vida. Esse é o meu desejo, é para isso que a gente está aqui. Gratidão por ficarem, por participarem, por Oh, contribuírem. Esse espaço é nosso e eu desejo que algo tenha chegado para você de forma importante e que a gente então faça algo com esse algo que chegou para nós, essa nossa responsabilidade. ah, Vou encerrar. Com licença.